Olá, meu nome é Orlando, seja muito bem-vindo. O que você vai ver neste vídeo são figuras da Bíblia que não têm comprovação histórica de que realmente existiram ou que ainda são alvo de debate até hoje. Neste vídeo, eu vou dividir este conteúdo em 10 capítulos, falando sobre cada uma dessas figuras de uma forma simples e de fácil compreensão. Já peço desculpa pelo barulho aqui. Vamos lá. Figuras bíblicas que a história não comprova. Durante muitos anos, meu amigo, eu aceitei a história da Bíblia como relatos históricos, tá? Nunca parei para perguntar se existiam provas independentes daquilo que estava lendo. Afinal, milhões de pessoas acreditam nesses personagens há muito tempo. Mas quando comecei a estudar a arqueologia, histórias antigas e documentos produzidos por outras civilizações, uma pergunta passou pela minha cabeça. Onde estão as evidências históricas dessas figuras? Foi nesse momento que eu percebi que a fé e a história não são exatamente a mesma coisa. A fé pode existir sem evidências. Já a história depende de inscrições, documentos contemporâneos, monumentos, moedas, registros de outros povos e descobertas arqueológicas que possam confirmar que determinada pessoa realmente existiu nessa terra. E quanto mais eu pesquisava, mais descobri que muitos personagens bíblicos continuam sem confirmação histórica direta. Isso não significa automaticamente que nunca existiram, mas também impede que sua existência seja tratada como um fato comprovado da nossa humanidade. Essa diferença é enorme, meu amigo, porque, embora raramente seja explicada de uma forma clara ao longo dos séculos, inúmeros impérios deixaram registros detalhados sobre reis, guerras, cidades, tratados e acontecimentos importantes. Os egípcios, os assírios, os babilônios e também os persas, e gregos e romanos produziram milhares de documentos que sobreviveram ao nosso tempo. No entanto, quando comparo esses mesmos registros com certos personagens apresentados na Bíblia, muitas das vezes eu encontro um silêncio que desperta ainda mais as minhas perguntas. E é justamente esse silêncio que me motivou a produzir este vídeo. Meu objetivo aqui não é atacar você que você acredita, mas investigar o que a história realmente consegue confirmar, o que permanece apenas no campo da tradição religiosa. Afinal, se uma figura teve um impacto tão gigantesco na humanidade como está escrito na Bíblia, seria natural esperar algum tipo de confirmação independente da Bíblia. Neste vídeo, vou analisar alguns dos personagens mais conhecidos da Bíblia sobre uma perspectiva histórica, tá? Não da fé. E vou comparar o texto bíblico com aquilo que arqueólogos, historiadores e pesquisadores descobriram ao longo dos últimos anos. Em alguns casos, existem fortes indícios históricos, mas em outros, praticamente nenhuma evidência direta que comprove eles. E essa diferença precisa ser compreendida. O que mais me impressionou durante as minhas pesquisas foi perceber que muitas das vezes aquilo que ouvimos nas igrejas é apresentado com certeza absoluta, mas quando na realidade continua sendo objeto de intenso debate acadêmico. A história nem sempre, meu amigo, confirma aquilo que a tradição afirma. E é justamente nessa distância entre fé e evidências que surgem as perguntas mais interessantes. Por isso, eu convido você a deixar de lado um pouco, por alguns minutos, tudo aquilo que você ouviu desde a sua infância. Vamos olhar para as evidências disponíveis, para os documentos antigos e para o que a pesquisa histórica realmente pode nos dizer. Talvez algumas conclusões confirmem a sua expectativa, mas talvez outras desafiem aquilo que você sempre acreditou. E no final, cada pessoa poderá tirar as suas próprias conclusões. Mas uma coisa, meu amigo, é muito certo. Fazer perguntas nunca deveria ser proibido. Afinal, se uma crença ela é verdadeira, ela não deve temer essas investigações. E é exatamente essa investigação que eu vou começar agora, no capítulo 1. Primeiro, a história e fé são a mesma coisa? Vamos falar sobre isso. Antes de falar sobre qualquer personagem bíblico, eu precisei
entender uma coisa fundamental, como já falei neste vídeo. História e fé não funcionam da mesma maneira. Durante muito tempo, eu confundia as duas. Se um texto dizia que determinada pessoa existiu, eu simplesmente aceitava como um fato. E você também deve ter feito isso. Mas a história não trabalha assim, meu amigo. Os historiadores não podem afirmar que alguém existiu apenas porque um livro diz que ele existiu. Eles procuram evidências independentes, inscrições em pedra, documentos escritos por outros povos, moedas, monumentos, registros administrativos e cartas, túmulos ou qualquer vestígios que tenha sobrevivido ao tempo. Quanto mais fontes independentes existirem, maior é a confiança de que aquele personagem descrito na Bíblia realmente fez parte daquela história. Foi exatamente nesse ponto que eu comecei a questionar diversos relatos bíblicos. A Bíblia é, sem dúvida, um dos livros mais influentes da humanidade, mas ela também é um conjunto de textos religiosos escritos ao longo de muito tempo, muitos séculos, por autores diferentes, em contextos distintos e com objetivos teológicos. Isso significa que seu propósito principal não era funcionar como um registro histórico nos padrões modernos. Quando eu percebi isso, a minha forma de ler esses textos mudou completamente. Eu passei a fazer perguntas que antes nunca havia feito. Se determinado personagem foi tão importante, por que não aparece em registro de povos vizinhos? Isso é muito importante para provar sua existência. Se ele governou grande território, onde estão os documentos administrativos? Se realizou acontecimento gigantesco, como a Bíblia diz, por que outras civilizações da época não os mencionam? Essas perguntas, meu amigo, não provam que alguém nunca existiu, tá? A ausência de evidências não é por si só uma prova de inexistência. No entanto, meu amigo, também impede que tratemos a existência de certos personagens da Bíblia como algo definitivamente comprovado. E em muitos casos, a resposta mais honesta é reconhecer que simplesmente ninguém sabe. Mas ao estudar arqueologia, eu descobri que muitas ideias tradicionais precisam ser revistas à luz de novas descobertas. Algumas narrativas bíblicas encontraram apoio parcial em evidências arqueológicas, outras permanecem sem confirmação direta, e algumas entram em conflito com o conhecimento histórico disponível até hoje. E é justamente essa diversidade de resultado que torna o assunto tão fascinante. Muitas pessoas acreditam que toda dúvida sobre a Bíblia nasce da falta de fé. Eu passei a enxergar de uma forma diferente. Questionar faz parte do processo de conhecimento. A ciência, a arqueologia, a história avançam justamente porque alguém decidiu investigar, comparar documentos e testar hipóteses. Em vez de aceitar tudo, se analisar. Também percebi que existem extremos que poucos ajudam. Há quem afirme que tudo na Bíblia aconteceu exatamente como está escrito. Nunca foi assim. Enquanto outros dizem que absolutamente nada é verdadeiro na Bíblia. Entre essas duas opções, existe um amplo campo de pesquisa, onde especialistas analisam cuidadosamente cada personagem, cada cidade e cada acontecimento com base nas evidências disponíveis. Foi nesse universo que encontrei uma realidade muito mais complexa do que imaginava. Alguns personagens possuem fortes indícios históricos, outros são conhecidos apenas pelo texto bíblico, e não pode ser assim. E há casos em que as evidências permanecem insuficientes para uma conclusão definitiva. Ok? Espero que você tenha entendido até aqui. Vamos passar para o número 2. Adão e Eva, os primeiros seres humanos ou uma narrativa simbólica. Bom, outra coisa também que eu comecei a investigar é a origem da humanidade. E eu percebi que uma das histórias mais conhecidas da Bíblia também é uma das mais debatidas até hoje. Durante muito tempo, eu ouvia, desde a infância, que Adão e Eva foram os dois primeiros seres humanos criados por Deus e que toda a humanidade descende exclusivamente só deles. Mas ao comparar essa narrativa com o que a história, a arqueologia e a genética e a paleontologia descobriram, eu encontrei um cenário muito mais complexo e diferente. O primeiro ponto que me chamou a atenção foi a ausência de qualquer evidência histórica que confirme a existência de Adão e Eva.
como indivíduos reais da história. Não existem registros contemporâneos, inscrições, documentos antigos ou vestígios arqueológicos que permitam identificá-los como personagens históricos. Toda a informação sobre eles está concentrada no livro do Gênesis, um texto religioso cuja finalidade principal é transmitir uma visão teológica sobre as origens da humanidade. Quando uma pessoa existiu, tem provas além daquilo que está escrito naquele livro. E ao me aprofundar nesses estudos, eu descobri que a ciência descreve um processo muito diferente para a origem da espécie humana. Em vez de um único casal, as evidências apontam para populações de ancestrais humanas que evoluíram ao longo de centenas de milhares de anos. A diversidade genética observada hoje também é comprovada com uma população ancestral, e não com apenas 2 indivíduos dos quais toda a humanidade teria surgido. E se você olhar com pensamento lógico, é impossível isso ter acontecido. Outras questões que me intrigou foi a falta de evidências para o Jardim do Éden como um local historicamente identificado. Ao longo dos séculos, inúmeras tentativas foram feitas para localizar esse tal jardim, mas nenhuma encontrou confirmação arqueológica. As descrições presentes no Gênesis são interpretadas de maneiras diferentes por estudiosos. Alguns as entendem literalmente, enquanto outros as veem como uma representação simbólica da relação entre a humanidade e a natureza e o divino. Também descobri que a história sobre a criação do ser humano já existia em civilizações muito anteriores ao texto bíblico. Quer uma prova? Povos da antiga Mesopotâmia produziram narrativas sobre deuses moldando os seres humanos a partir do barro, dando-lhes a vida e estabelecendo a sua relação com o mundo. Isso não significa que o relato bíblico seja uma cópia direta dessas tradições. Mas, meu amigo, mostra que o tema fazia parte do universo cultural do antigo Oriente Próximo. E outro detalhe que chamou minha atenção: se Adão e Eva foram realmente os únicos seres humanos, várias perguntas surgem naturalmente para qualquer um. De onde vieram as pessoas de seus filhos? Como a humanidade cresceu sem enfrentar problemas decorrentes de um grupo tão pequeno? Essas questões têm recebido diferentes respostas dentro das tradições religiosas, mas continuam sendo objeto de debate entre estudiosos até nos dias de hoje, sem respostas. Também percebi que existem 2 maneiras principais de interpretar essa narrativa. A primeira é a leitura literal, que considera Adão e Eva personagens históricos reais. A segunda entende o relato como uma narrativa simbólica destinada a explicar verdades religiosas sobre a condição humana, a liberdade e a possibilidade moral e a experiência do sofrimento, sem a intenção de descrever acontecimentos históricos em sentido moderno. A decisão é sua. E essa diferença é importante, meu amigo, porque muda completamente a forma de ler esse texto. Se a intenção do autor era transmitir uma mensagem teológica por meio de símbolos, a ausência de evidências arqueológicas deixa de ser um problema central, concorda comigo? Mas se a narrativa é apresentada como um relato histórico literal, a falta de confirmações independentes torna-se uma questão inevitável. Foi nesse momento que compreendi que o debate não é simplesmente entre acreditar ou não acreditar. A questão é distinguir aquilo que pertence ao campo da fé daquilo que pode ser demonstrado pela investigação histórica. E no caso de Adão e Eva, até o momento não existem evidências históricas ou arqueológicas que permitam confirmar sua existência como personagens reais neste mundo. Por isso, para a história, eles permanecem no campo da tradição religiosa, enquanto para milhões de pessoas continuam sendo figuras centrais da fé e nada mais. Vamos passar para o capítulo 3? Noé, o grande dilúvio, aconteceu mesmo? Vamos lá. Depois de analisar a história de Adão e Eva, como você viu, eu decidi também investigar outros personagens que marcou profundamente a tradição bíblica. Noé. Desde a criação, também ouvi falar do homem que construiu uma enorme arca para salvar sua família e representante de todos os animais de um dilúvio que teria destruído o mundo inteiro. Mas, quando comecei também a pesquisar
o que a história e a arqueologia dizem sobre esse assunto, né? Encontrei muito mais perguntas do que respostas, e você também deve ter encontrado isso. A primeira questão que fiz foi muito simples. Existe alguma evidência histórica de um dilúvio global que tenha coberto toda a Terra? Bom, meu amigo, até hoje não encontrei consenso científico que confirme um evento dessa magnitude. Se você encontrou, deixa aqui embaixo. Geólogos estudam as camadas da Terra, os sedimentos, os fósseis e as formações rochosas, e não há evidências aceitas pela maioria da comunidade científica de uma inundação mundial, ocorrida no período normalmente associado ao relato bíblico. Isso não significa que grandes enchentes nunca tenham acontecido. Pelo contrário, civilizações antigas que viviam às margens do grande rio Tigre e também do rio Eufrates e o Nilo enfrentavam inundações devastadoras, como nós enfrentamos até hoje. Um desastre regional de grande proporção poderia ter marcado profundamente a memória de um povo e, ao longo das gerações, transformado-se em uma narrativa muito mais ampla. Foi então que encontrei algo que me surpreendeu ainda mais. Muito antes da redação do livro do Gênesis, já existiam relatos mesopotâmicos sobre o Grande Dilúvio. Um dos mais conhecidos aparece na epopeia de Gilgamesh, na qual um personagem chamado Utnapishtim recebe o aviso de uma divindade para construir uma embarcação e sobreviver a uma inundação catastrófica. Você já ouviu falar sobre essa história? Há semelhanças entre essa narrativa e a história de Noé. Sim, mas também diferenças importantes. Para muitos estudiosos, isso mostra que o tema do dilúvio já circulava em regiões muito antes da forma como aparece na Bíblia. Outra dúvida surgiu também quando pensei na logística da arca. Como reunir espécies de diferentes continentes em uma única embarcação? Como alimentá-las durante todo esse tempo? Como evitar doenças e manter a população suficiente para garantir a sobrevivência de todas as espécies depois do dilúvio? Essas questões têm recebido respostas variadas por parte de intérpretes religiosos, mas continuam sendo debate. Tá? E quando a narrativa é analisada sobre uma perspectiva histórica e científica e lógica também, tá? É difícil de acreditar. Também procurei evidências da própria arca ao longo dos séculos. Várias expedições afirmaram tê-la encontrado, especialmente nas proximidades do Monte Ararat. Entretanto, meu amigo, nenhuma dessas alegações foi aceita de uma forma conclusiva pela maioria dos arqueólogos e especialistas. Fotografias, formações rochosas e fragmentos de madeiras já foram apresentados como possíveis provas, mas nenhuma delas alcançou o reconhecimento como evidência definitiva. Enquanto eu avançava nessa pesquisa, comecei também a perceber um padrão muito interessante. Muitas narrativas bíblicas dialogam com tradições e histórias que já existiam no Antigo Oriente Próximo. Isso não resolve a questão sobre sua historicidade, mas ajuda a compreender o contexto cultural em que esses textos foram produzidos e preservados. Foi então que cheguei a uma conclusão muito importante. Se eu analiso a história de Noé como um relato religioso, ela transmite mensagens sobre julgamento, renovação, esperança e recomeço, ok? Ponto. Mas se eu analiso como um acontecimento histórico global, eu encontro uma ausência de evidências que impede uma confirmação conclusiva desse fato. Talvez a pergunta mais importante não seja apenas se o dilúvio aconteceu exatamente como descrito, mas porque tantas culturas antigas preservaram histórias de grandes inundações. Seriam lembranças de eventos reais que ganharam dimensões épicas? Ou seriam narrativas simbólicas mesmo, criadas para explicar o mundo e a relação entre a humanidade e o divino? Essa é uma questão que continua aberta, meu amigo, e é justamente nesse espaço entre a tradição e a arqueologia e a investigação histórica que este vídeo começa a fazer sentido para você. Vamos passar para o capítulo 4. Abraão, o patriarca que a história ainda não conseguiu confirmar. Não conseguiu confirmar, tá? Depois de estudar Noé, também resolvi investigar outro personagem considerado fundamental para 3 das maiores religiões do mundo: Abraão, judaísmo, cristianismo, islamismo.
o reconhecem como uma figura central de suas tradições. Mas a pergunta que me fiz foi muito direta e você também deveria fazer. A história consegue comprovar que Abraão realmente existiu? Eu confesso que imaginei encontrar uma quantidade significativa de evidências tamanha proporção que esse personagem teve. Afinal, se ele foi o patriarca que deu origem a um povo inteiro e desempenhou um papel tão importante na tradição bíblica, seria natural esperar registros deixados por outras civilizações da época. No momento, quanto mais pesquisei, mais percebi que a situação é muito diferente, meu amigo. Até o momento, não existe um documento contemporâneo que mencione Abraão de uma forma inequívoca. Nenhuma inscrição egípcia, assíria, babilônica ou cananeia conhecida identifica esse personagem como uma figura histórica. Também não foram encontrados monumentos, cartas ou registros administrativos que confirmem diretamente sua existência. Pode sim existir daqui a algum tempo, tá? Não estou falando isso de uma forma literal. E isso não significa que Abraão nunca tenha existido também. Mas a ausência de evidências não é uma prova de inexistência, como já falei. Muitos personagens antigos podem ter vivido sem deixar registros que sobreviveram ao tempo. O problema é que, do ponto de vista histórico, não é possível transformar essa possibilidade em uma certeza, entendeu agora? Outro aspecto que me chamou a atenção foi o contexto em que a narrativa é apresentada. O livro de Gênesis descreve Abraão viajando entre cidades importantes, como a cidade de Ur, a cidade de Harã e a cidade de Canaã. Essas ideias realmente existiram e são bem conhecidas pela arqueologia. Mas, meu amigo, no entanto, a existência desses lugares não confirma automaticamente a existência do personagem. Um texto pode mencionar locais reais e ainda assim construir uma narrativa em torno de uma figura cuja historicidade permanece incerta. Também encontrei um intenso debate entre os estudiosos. Alguns defendem que a história de Abraão pode preservar a memória de um antigo líder tribal, cuja trajetória foi transmitida oralmente durante gerações antes de ser registrada por escritores, por escribas, né? Outros acreditam que a sua narrativa foi composta séculos depois para explicar a origem e a identidade do povo de Israel. Independentemente de um indivíduo histórico específico, eu percebi outro detalhe importante. Em muitos momentos, o objetivo do texto bíblico parece ser teológico e não histórico. A narrativa procura mostrar a aliança entre Deus e Abraão, a promessa da terra e o surgimento de um povo escolhido. Essas mensagens religiosas ocupam o centro da história, muito mais do que a preocupação em fornecer informações verificáveis pelos padrões da historiografia moderna de hoje. Isso me levou a refletir sobre uma questão maior. Durante séculos, milhões de pessoas ouviram essas histórias, como relatos históricos incontestados. Concorda comigo? Mas você sabe que, no entanto, quando a arqueologia e a pesquisa documental entram em cena, descobrimos que várias dessas afirmações permanecem sem confirmação direta. Essa diferença entre tradição e evidências é um dos pontos mais importantes deste estudo, porque eu percebi também que muitos debates públicos acabam criando uma falsa escolha entre dois extremos. Ou Abraão existiu exatamente como está escrito, ou toda a narrativa é completamente inventada. A realidade é mais complexa. A pesquisa histórica trabalha com probabilidade, evidências e limites do conhecimento. Em muitos casos, a resposta mais honesta é admitir que ainda não sabemos. E foi exatamente isso que eu concluí ao terminar este vídeo. Porque Abraão continua sendo uma das figuras mais influentes da história das religiões. Ponto. Sua importância cultural é inegável. No entanto, quando faço a pergunta exclusivamente do ponto de vista histórico, eu preciso reconhecer, meu amigo, que até o momento não existem evidências independentes suficientes para confirmar sua existência como uma pessoa real. E isso nos leva ao próximo nome desta investigação, Moisés. Talvez nenhum outro personagem do Antigo Testamento tenha exercido tanta influência sobre a tradição judaica como Moisés. Mas será que a arqueologia consegue também confirmar o homem que teria enfrentado o faraó
dividido o mar e conduzido um povo inteiro para fora do Egito? É essa a pergunta que eu investiguei e vou falar para você nesse capítulo. Capítulo 5. Moisés, o libertador de Israel, ou um enigma da história. Se existe um personagem, como já falei, que eu esperava encontrar também amplamente documentos pela história, esse personagem era Moisés. Segundo a narrativa bíblica, ele enfrentou o faraó do Egito, desencadeou as 10 pragas, conduziu centenas de milhares de israelitas para fora da escravidão, atravessou o Mar Vermelho, caramba, que acontecimento, hein? E recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. Se esses acontecimentos ocorreram exatamente dessa forma, imaginei que deveria ter deixado marcas profundas nos registros históricos. Foi então que comecei a procurar as evidências. Minha primeira surpresa foi descobrir que até hoje não existe um consenso entre os historiadores sobre a existência de Moisés como personagem histórico. Bom, não há inscrições egípcias contemporâneas que o mencionem de uma forma inequívoca, nem documentos oficiais que descrevem o êxodo conforme narrado na Bíblia. Tá? E alguns podem argumentar que os egípcios jamais registrariam uma derrota tão humilhante, minha mãe. Essa hipótese é frequentemente levantada. É verdade que reis antigos costumavam destacar suas vitórias e minimizar seus fracassos. No entanto, um acontecimento da dimensão descrito no livro do Êxodo dessa forma, envolvendo pragas devastadoras, a morte dos primogênitos e a saída de uma enorme população escravizada, provavelmente teria deixado algum vestígio indireto nos registros arqueológicos ou documentos conhecidos. E até hoje, no momento, essa confirmação não procede. Outro ponto que me chamou a atenção foi o número de pessoas envolvidas. Meu amigo, a narrativa bíblica fala de centenas de milhares de homens, além de mulheres e crianças, o que levaria o total para mais de 1 milhão de pessoas. Eu me perguntei, seria possível que uma multidão desse tamanho tivesse atravessado o deserto durante décadas, sem deixar praticamente nenhum vestígio arqueológico? Arqueólogos que pesquisaram essas regiões tradicionalmente associadas ao percurso do Êxodo afirmam que até agora não foram encontradas evidências que confirmem a permanência de uma população tão numerosa durante 40 anos. Isso não encerra a discussão, mas mostra que a questão permanece aberta até hoje. Também passei a analisar as famosas 10 pragas do Egito. Alguns pesquisadores tentam explicá-las por meio de fenômenos naturais, como alterações ambientais, proliferação de algas, doenças e eventos climáticos extremos. Outros entendem que o relato possui um caráter predominantemente teológico, enfatizando o poder de Deus sobre os deuses egípcios. Não existe consenso sobre qual interpretação melhor explica essa narrativa, esse acontecimento, com a travessia do Mar Vermelho também. E também, dependendo da tradição do texto hebraico, alguns estudiosos sugerem que a expressão pode se referir ao Mar de Juncos e não necessariamente ao Mar Vermelho. Diversas hipóteses foram propostas ao longo do tempo, mas nenhuma delas foi comprovada de uma maneira definitiva. Enquanto eu me aprofundava também nessas pesquisas, eu percebi que muitos estudiosos não descartam completamente a possibilidade de um evento histórico menor ter inspirado a narrativa do Êxodo. Alguns sugerem que um grupo reduzido de pessoas pode ter deixado o Egito e que essa tradição foi ampliada ao longo dos séculos, torna-se um dos pilares da identidade do povo de Israel. Essa hipótese continua sendo debatida e está longe de representar um consenso. Foi então que compreendi algo importante, meu amigo. A influência de Moisés não depende apenas da possibilidade de sua existência histórica. Sua figura moldou leis, tradições, crenças e a identidade religiosa de milhões de pessoas ao longo desse tempo. Seu impacto cultural é imenso, independentemente das questões históricas ainda em aberto. E ao terminar este capítulo, eu percebi que a investigação histórica não oferece uma resposta definitiva sobre Moisés.
O que ela mostra é que até o momento faltam evidências independentes que confirmem os acontecimentos descritos no Êxodo exatamente como parece no texto bíblico. Isso não prova que Moisés também nunca existiu, como já falei, mas significa que a sua historicidade continua sendo objeto de debate entre os especialistas. Não pode comprovar que isso aconteceu. Isso nos conduz ao próximo personagem desta investigação, Josué, o sucessor de Moisés. A Bíblia afirma que ele conquistou Canaã após grande batalha, incluindo a famosa queda das muralhas de Jericó. Mas será que a arqueologia confirma essa conquista? Ou essa narrativa também levanta novas perguntas? Vamos passar para o capítulo 6. Josué, a conquista de Canaã, aconteceu como a Bíblia descreve? Bom, meu amigo, depois de investigar Moisés, era impossível não seguir para Josué. Segundo a narrativa bíblica, ele assumiu a liderança dos israelitas após a morte de Moisés e conduziu o povo à conquista da terra prometida. A história é marcada por batalhas impressionantes, cidades destruídas e pela famosa queda das muralhas de Jericó. Mas a pergunta que fiz foi a mesma dos capítulos anteriores. O que a história e a arqueologia realmente conseguem confirmar? Minha primeira parada foi justamente Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo. Durante décadas, arqueólogos escavaram suas ruínas em busca de evidências que correspondessem ao relato bíblico. Eu imaginava que encontraria uma resposta clara, mas descobri que a situação é muito mais complexa. Algumas escavações realizadas no século XX chegaram a sugerir que a cidade havia sido destruída em alguns momentos da antiguidade. No entanto, pesquisas posteriores revisaram as datas dessas destruições. Muitos arqueólogos concluíram que Jericó não possuía muralhas fortificadas no período tradicionalmente associado à chegada de Josué. Se essa interpretação estiver correta, a narrativa bíblica não corresponderia exatamente ao cenário arqueológico conhecido. Mas Jericó não é o único caso. A Bíblia também descreve uma rápida conquista militar de Canaã, com diversas cidades sendo tomadas em pouco tempo. Quando observei os estudos arqueológicos sobre outras cidades mencionadas nesse relato, também percebi que muitas delas apresentam cronologias diferentes. Algumas já estavam abandonadas na época em que a conquista teria ocorrido. Outras não mostram sinais claros de destruição naquele período. E algumas parecem ter continuado existindo normalmente. Isso me levou a fazer outra pergunta. Se não houve uma grande campanha militar, como está escrito no livro de Josué na Bíblia, como surgiu o antigo povo de Israel? Foi aí que encontrei uma das hipóteses mais discutidas no nosso mundo moderno. Muitos pesquisadores sugerem que os israelitas podem ter surgido gradualmente dentro da própria região de Canaã, como resultado de transformações sociais, econômicas e culturais entre populações locais, em vez de uma invasão externa em larga escala. Essa hipótese é baseada em diversos achados arqueológicos, embora também seja debatida. Ao perceber isso, compreendi que existem diferentes maneiras de interpretar o livro de Josué. Alguns o consideram um relato histórico literal, outros entendem que ele reúne memórias de conflitos reais organizadas posteriormente para transmitir uma mensagem religiosa e reforçar a identidade nacional de Israel. Também me chamou a atenção a linguagem utilizada no texto hebraico. Em vários trechos, a conquista aparece como total e definitiva. No entanto, em outros livros da própria Bíblia, ainda encontramos diversos povos vivendo em Canaã após esses acontecimentos. Essa diferença levou muitos estudiosos a questionarem se o relato representa uma descrição precisa dos fatos ou uma narrativa teológica construída para enfatizar a ideia de que Deus havia concedido a terra ao povo de Israel. Enquanto eu analisava tudo isso, também percebi que a arqueologia nem sempre confirma, nem nega também completamente uma narrativa antiga, tá? Para deixar isso muito claro. Muitas vezes ela revela um quadro mais complexo,
de que imaginamos. A ausência de evidências para determinados acontecimentos não resolve todas as questões, mas também impede afirmações categóricas de que tudo ocorreu exatamente como o texto descreve. Um cachorro latindo aqui, tá? Peço desculpas. Foi justamente essa perspectiva que transformou a minha forma de enxergar a história bíblica. Em vez de respostas simples como muitos dão, eu encontrei hipóteses, debates e interpretações diferentes baseadas nas evidências disponíveis. E isso tornou a investigação ainda mais interessante. Ao concluir este capítulo, cheguei à mesma constatação dos anteriores. Até o momento, a arqueologia não confirmou de uma forma conclusiva a conquista de Canaã, exatamente como narrada no livro de Josué. Existem descobertas importantes, sim, tá? Existem teorias consistentes e existem muitas perguntas que ainda, meu amigo, não foram respondidas. 7. Rei Davi. O que a arqueologia realmente descobriu? Ao chegar ao rei Davi, encontrei um caso diferente dos personagens anteriores que eu falei agora, porque durante muitos anos, alguns historiadores chegaram a sugerir que Davi poderia ser apenas um personagem lendário, criado para explicar a origem da monarquia de Israel. Mas, diferentemente de Adão, Noé, Abraão, Moisés e também de Josué, a discussão sobre Davi mudou significativamente com algumas descobertas arqueológicas. Isso mesmo, Foi justamente isso que despertou a minha atenção. Se este estudo tem como objetivo separar aquilo que a história consegue confirmar daquilo que permanece apenas no campo da tradição, eu precisava apresentar também os casos em que novas evidências alteraram o debate acadêmico. A descoberta mais importante ocorreu em 1993, quando arqueólogos encontraram uma inscrição conhecida como Estela de Tel Dan. Nela aparece uma expressão geralmente traduzida como Casa de Davi. Para muitos especialistas, essas inscrições representam a primeira referência extrabíblica a uma dinastia ligada a um governante chamado Davi. Quando li sobre essa descoberta, percebi que ela não prova todos os acontecimentos narrados na Bíblia. Ela não confirma que Davi derrotou Golias, nem que governou um vasto império, exatamente como está escrito nos livros de Samuel e Reis. O que ela sugere, segundo a interpretação predominante entre os especialistas, é que existiu uma linhagem real identificada pelo nome de Davi. Tá? Outro objeto frequentemente mencionado é a Estela de Mesá, que também chamada de Pedra Moabita. Alguns estudiosos defendem que ela pode conter outras referências à casa de Davi. Embora essa interpretação seja mais debatida do que a da Estela de Dan, isso mostra como a pesquisa histórica raramente trabalha com certezas absolutas. Muitas das vezes, ela avança por meio de comparações entre diferentes interpretações. Ao continuar a minha investigação, encontrei outro ponto importante. Mesmo entre aqueles que aceitam que Davi tenha sido uma figura histórica, existe um intenso debate sobre o tamanho e o poder de seu reino. A Bíblia descreve um império amplo e extremamente organizado. No entanto, alguns arqueólogos acreditam que Jerusalém, na época, era uma cidade relativamente pequena e que o reino de Davi pode ter sido bem mais modesto do que a narrativa bíblica apresenta. Isso não significa que Davi seja um personagem fictício, significa apenas que a dimensão de seu governo continua sendo discutida. Em outras palavras, a existência de um líder chamado Davi é considerada plausível por muitos pesquisadores, mas os detalhes de sua biografia permanecem no campo da investigação. Foi nesse momento que compreendi algo essencial. Nem todos os personagens bíblicos estão na mesma situação quando falamos de evidências históricas. Alguns personagens permanecem sem confirmação independente, mas outros, como Davi, possuem indícios arqueológicos que fortalecem a hipótese da sua existência aqui na Terra. Ainda que não validem automaticamente todos os episódios narrados pela Bíblia da sua vida,
Essa perspectiva mudou completamente a minha forma de analisar esse texto. Em vez de colocar todos os personagens na mesma prateleira, passei a observar cada caso individualmente, avaliando quais evidências existem, quais são discutidas e quais simplesmente não foram encontradas. Ao terminar esse capítulo, meu amigo, percebi que a história é muito mais interessante quando é aceita, quando aceita suas próprias limitações. Ela não serve para confirmar crenças, nem para destruí-las. O meu objetivo aqui é analisar criticamente as evidências disponíveis e reconhecer quando elas permitem uma conclusão e quando ainda não permitem. E essa mesma abordagem será necessária no próximo capítulo, tá? Quando eu vou investiguei um dos personagens mais conhecidos do Novo Testamento, Jesus. E aí eu vou falar só sobre isso, tá? Eu vou terminar o vídeo, tá? Porque vai ficar muito longo. Jesus de Nazaré, existem evidências históricas de sua existência? Bom, o que os documentos antigos realmente dizem e onde termina a história e começa a fé? Essas serão as próximas perguntas desta investigação. Vou até o capítulo 8, tá? Capítulo 8. Jesus de Nazaré. O que a história pode confirmar? Cheguei talvez ao personagem mais importante de toda a Bíblia. Independentemente da religião ou da visão de mundo de cada pessoa, da sua pessoa, é impossível negar a influência que Jesus de Nazaré exerceu sobre a história. Sua vida inspirou uma das maiores religiões do planeta, mudou culturas, influenciou leis, até filosofias durante 2000 anos. Mas a pergunta que decide investigar foi outra, né? O que a história consegue confirmar sobre Jesus? Quando comecei a pesquisar, percebi que esse caso é bastante diferente dos anteriores. A maioria dos historiadores especializados em antiguidade considera provável que Jesus tenha existido como uma figura histórica. Essa conclusão não se baseia apenas nos evangelhos, mas também em algumas referências de autores antigos que escreveram décadas depois de sua morte, como o historiador judeu Flávio Joséfo e o historiador romano Tácito. No entanto, esses textos são breves e parte de um deles, especialmente em Joséfo, são objeto de debate, pois alguns estudiosos acreditam que sofreram alterações posteriores. Isso significa que a existência histórica de Jesus e as afirmações religiosas sobre ele são duas questões diferentes. Foi exatamente essa distinção que mais me chamou a atenção. A história pode investigar se existiu um pregador judeu chamado Jesus, que viveu na Judéia no século I e foi crucificado sob o governo de Pôncio Pilatos. Já há afirmações como sua natureza divina, seus milagres, sua ressurreição e outros acontecimentos sobrenaturais pertencem ao campo da fé, pois não podem ser confirmados ou refutados no método histórico. Tá? Ponto final. Ao perceber isso, compreendi que muitas discussões misturam duas perguntas completamente diferentes. Uma é: Jesus existiu? Outra é: Jesus era quem os evangelhos afirmam que ele era? A primeira pode ser investigada historicamente. A segunda depende da crença de cada pessoa, depende da sua fé, que está aí vendo esse vídeo. Também procurei saber se existem evidências arqueológicas diretamente ligadas a Jesus, e até hoje não foi encontrado um objeto ou uma inscrição que possa ser atribuído de forma inequívoca a ele. O que a arqueologia conseguiu confirmar até hoje foram diversos elementos do contexto em que os evangelhos se passam. Cidades, costumes, autoridades políticas e personagens como Pôncio Pilatos, cuja existência é confirmada por uma inscrição descoberta em Cesareia Marítima, ok? Outro aspecto importante é que os evangelhos foram escritos décadas após os acontecimentos que narram e possuem objetos religiosos. Isso não significa que tudo o que relatam seja necessariamente falso. O verdadeiro significa que precisam ser analisados como fontes antigas, comparadas com outras evidências e compreendidas dentro de um contexto histórico. Enquanto eu estudava esse tema, percebi que alguns debates públicos acabam simplificando demais a questão. Há quem afirme que a história provou que Jesus nunca existiu, enquanto outros dizem que a história comprovou tudo o que os evangelhos narram.
Nenhuma dessas afirmações representa o consenso da pesquisa histórica. A conclusão a que eu, Orlando Silva, cheguei, foi mais cautelosa. Há um amplo consenso entre muitos historiadores de que Jesus foi um personagem histórico. Por outro lado, os elementos sobrenaturais de sua vida, como milagres, ressurreição, não podem ser estabelecidos pelo método histórico. Eles permanecem como afirmações da sua fé. Foi justamente essa diferença que tornou minha investigação ainda mais interessante. A história pode lançar uma luz sobre o contexto, sobre pessoas e acontecimentos e documentos, mas ela também reconhece seus limites quando o assunto envolve experiências sobrenaturais. Ao finalizar esse capítulo, eu compreendi que Jesus representa um dos melhores exemplos da diferença entre a história e teologia. A pesquisa histórica consegue dizer algumas coisas sobre a sua existência e seu contexto. Já as afirmações centrais da fé cristã pertencem a outro tipo de análise que ultrapassa aquilo que a história sozinha pode demonstrar. E é exatamente essa linha entre evidências históricas e tradição religiosa que eu continuarei explorando no próximo vídeo, né, quando eu vou investigar a figura do apóstolo Paulo de Tarso e o impacto de seus escritos na formação do cristianismo. Eu fiquei aqui até no capítulo 8, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, meu amigo, muito longo. Mas no próximo vídeo eu acho que eu vou falar sobre Paulo de Tarso, tá? Da mesma forma que eu falei aqui, de uma forma histórica. Esses vídeos não são afirmações, tá? São coisas para você refletir, tá? São coisas historicamente comprovadas, sim, tá? Mas eu tenho a minha opinião e você tem a sua. Então eu não estou aqui para falar que você tem que acreditar ou não, mas eu estou aqui para passar para você as informações que eu estudei e você decide, tá? E não precisa ficar só nas minhas palavras. Vai investigar, vai estudar também, ok? Muito obrigado por assistir. Meu nome é Orlando, eu te espero no próximo vídeo e até lá.